Saúdo a igreja amada com a graça e a paz de Jesus. Muito bom estarmos aqui nessa manhã, começando o nosso dia de domingo com a proposta de andarmos em Jesus e não só andarmos com Jesus. E nós vamos bater um papo bem agradável, um papo bem tranquilo, já que nós estamos no escolão, já que nós temos um tempo bem à vontade para a gente poder conversar. E se você se sentir à vontade para isso, faça bastante apontamento, bastante anotação. Creio que será muito útil e muito edificante para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Nós vamos conversar nessa manhã a respeito do tema tratado nesse livro do querido pastor Luciano Peterlevitz, ele que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Sumaré, doutor em teologia, professor, um homem muito abençoado, e escreveu esse livro, Andando em Jesus, a prática do discipulado. Eu quero navegar com vocês por esse livro. Se você tem o livro em mãos, abra ele, acompanhe comigo as leituras. Eu quero fazer algumas pontuações dentro do próprio livro. Se você ainda não tem, pastor Rubem me informou que nós temos uns 10 ainda. Temos uns 10 livros ali na recepção. Não deixe de adquirir esse livro, que é uma ferramenta fundamental para o assunto que vamos tratar hoje. Aliás, para a nossa caminhada de fé com Deus todos os dias da nossa vida. O tema proposto para essa manhã, é falarmos a respeito de andando com Jesus e tudo que isso significa na nossa vida. Qual a relevância disso? Qual a importância de trabalharmos esse tema na nossa caminhada cristã? E eu já quero de pronto começar dizendo para você a grande relevância que tem falarmos disso. O alvo de Deus são pessoas. Deus se importa com gente, com pessoas de carne e osso, com pessoas com sangue quente, com sangue frio, com pessoas com temperamentos, com personalidades, cada um do seu jeito, fazendo essa miscelânea santa quando nos reunimos como igreja para adorar e para celebrar a Deus. O que Deus se importa é com gente. Não é com dinheiro, não é com templo, não é com tecnologia. Deus trabalha pessoas, se importa com pessoas. Daí a profundidade de conversarmos sobre esse assunto, porque esse assunto fala lá no fundo da nossa alma. O Bounds, Edward Bounds, que foi um grande capelão, um dos maiores que a gente tem dentro da história de capelania militar, atuou muito fortemente lá na Guerra da Secessão dos americanos, que até foi a razão deles terem vindo aqui para o Brasil e fundado o nosso movimento batista aqui no Brasil, aqui vizinho nosso inclusive, Santa Bárbara do Oeste. Ele, um homem de fé. Eu não encontrei até hoje, claro, nesse pouco tempo que eu tenho de estudo teológico, mas não encontrei ninguém melhor do que ele para falar de um assunto tão nobre, que é a oração. Infelizmente, eu e o pastor Rubem procuramos esse livro para ser um dos livros para a gente trabalhar aqui como escola dominical, mas não encontra, é esgotado. A editora Vida você vai encontrar só em sebo ou em PDF, então não deu para a gente divulgar, mas é um livro pequeno em tamanho e gigantesco em conteúdo. E eu quero fazer algumas aplicações desse livro concordando com o tema Andando em Jesus, do pastor Luciano. E o Bounds, ele diz nesse livro: os homens são o método de Deus, a igreja procura métodos mais aperfeiçoados, e está correto, a igreja tem sempre que evoluir, mas é interessantíssimo que Deus procura homens mais aperfeiçoados. Discipulado, devocional, andar em Jesus, nada mais é do que buscarmos aperfeiçoamento em nossa vida cristã, aperfeiçoamento em como nós vamos lidar com Deus no nosso dia a dia. A Bíblia já trata desse assunto de maneira muito aberta. Peguei um exemplo, no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, quando diz assim o autor: pois os olhos do Senhor estão atentos, ligados, sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus procura e Deus abençoa pessoas que lhe dedicam completamente
totalmente o coração. Devocional tem a ver com isso. Tem a ver com dedicar a Deus completamente o coração. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, justamente porque Davi tinha um coração dedicado completamente a Deus, totalmente a Deus. Apesar dos seus erros, Deus o amou apesar de ser quem Davi era, não por quem Davi exatamente foi. Tem um outro texto na Bíblia que vai dizer que os olhos do Senhor, eles campeiam pela terra, eles passeiam pela terra, campeando alguém, um homem a quem o Senhor possa abençoar. Esse campear vem do português mais antigo, o pessoal do interior usa muito essa palavra, né? Deus está com os seus olhos na terra, procurando minuciosamente alguém a que Ele possa abençoar. E a pergunta sempre é, né? Eu sou essa pessoa? Você é essa pessoa? Você que está em casa acompanhando essa reflexão, é essa pessoa? E para você responder essa pergunta, e para que eu responda essa pergunta, a gente deve também fazer uma segunda. Como anda a sua vida devocional? Como anda a sua intimidade com Deus? A depender da resposta de uma, você tem a resposta da outra pergunta. Porque Deus procura pessoas que lhe dedicam totalmente o coração. Deus não procura super-heróis, Deus não procura homens de aço, homens de ferro, homens com capacidades semideuses na terra. Deus não procura, até porque eles não existem. Deus procura pessoas que lhe dedicam completamente o coração. Vamos entender isso para a gente mergulhar então no livro e captar a ideia que o pastor Luciano, muito abençoado por Deus, ele teve ao produzir essa obra literária. E para a gente entender isso com mais tranquilidade, precisamos recorrer talvez ao autor bíblico que com mais profundidade entendeu o que significa vida devocional. Falo de Paulo. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. É um bom texto base para a gente falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu coloquei até o 20, mas vale a pena ler até o 21. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Enquanto você vai encontrando, a carta aos Efésios é uma carta que eu gosto muito de ministrar essa aula na faculdade teológica para os alunos, porque é a carta que Paulo fala das regiões celestiais, em que Paulo fala que vivemos nossa vida nessa terra, mas com o nosso pensamento no céu, na região celestial onde Cristo habita. E ele vai caminhando por essa carta, e quando ele chega no capítulo 5, o penúltimo da carta, muito prático, ele vai dizer para a gente como que a gente vai viver cheio do Espírito. Ele está falando de enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo recebemos na conversão, quando entregamos nossa vida para Jesus e o velho homem morre e uma nova criatura surge, a partir de agora regida pelo Espírito Santo, mas precisamos do enchimento. E o enchimento, Paulo diz, como fazer? Versículo 18, e não vos embriagueis, eu vou trocar a palavra vinho, não vos embriagueis com qualquer outra coisa. Vinho, bebida alcoólica, droga, leituras, filosofias vãs, seja lá o que for, não vos embriagueis com isso, que leva à devassidão, mas ele dá aqui uma ordem, enchei-vos do Espírito. E como que a gente se enche do Espírito? E olha que interessante o que Paulo está dizendo para eles lá. Encher do Espírito não é algo que eu faço, é algo que eu permito acontecer. É uma voz passiva. Tipo assim, não tem nada que eu possa fazer para encher Deus dentro de mim, mas há o que eu posso fazer para permitir com que Deus me encha com o seu Espírito Santo. Essa é a ideia que ele quer fazer. Você não pesca o Espírito Santo e traz para você, você se coloca em condição dele vir até você. Essa é a ideia. Eu sei que é meio complexo, mas é a ideia. Como que eu me permito, como que eu me abro, como que eu deixo o Espírito Santo à vontade para agir em mim? Olha o versículo 19. Falando entre vocês com salmos
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Sabe qual é o nome disso? Devocional. Sabe qual é o nome disso? Vida piedosa. Sabe qual é o nome disso? Culto doméstico, pequenos grupos, discipulado, bate-papo, tete a tete. E ele completa: e sempre dando graças pelo quê? Repara o detalhe: sempre agradecendo a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vê se você capta a ideia bíblica de Paulo para a gente navegar nesse assunto. Eu preciso viver cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo é transbordar. Por isso essa imagem de um balde com água. Você nunca vai dar a alguém o que você não tem, ou melhor, você nunca vai dar a alguém o que não está transbordando em você, porque se transbordar em você, naturalmente vai respingar nas pessoas. É por isso que uma ferida no coração, ela deve ser tratada, porque se ela ficar sangrando, ela vai respingar em pessoas que não tem nada a ver com a ferida. Da mesma forma, quando o Espírito Santo inunda o coração de um servo de Deus, ele tem condição de atingir as pessoas em sua volta. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Permita-se se encher. Permita-se Deus inundar o seu coração. O assunto que vamos conversar hoje parece ser um dos mais simples no cristianismo, mas vocês podem acreditar, é o mais complexo na vida cristã. Nada é mais difícil para um filho de Deus do que ter um tempo devocional a sós com Deus. E se você é crente, você concorda comigo. É muito difícil tempo a sós com Deus e ter regularidade nisso. Gente, a razão ela é espiritual. O diabo não quer que você tenha intimidade com Deus, porque sem a intimidade com Deus, a gente abre mão das bênçãos, a gente não cresce espiritualmente, a gente não mata a nossa sede de Deus, por isso é muito difícil. Olha o que eu estou querendo dizer, tudo na nossa vida conspira contra você ter um tempo devocional com Deus. Seja o sono, seja um adoecimento, seja uma preocupação, seja um familiar, um animal doméstico para cuidar, o nosso trabalho, o horário apertado, a vida corrida, o cansaço e N outras coisas. E a gente relega para segundo plano aquilo que deveria ser prioridade na nossa vida cristã. E a prioridade é tempo de intimidade com Deus, encher-se do Espírito Santo de Deus. Vocês estão comigo até aqui? Captando a ideia? Estou colocando um peso nisso a você que está acompanhando também pelo YouTube, devido à relevância que esse assunto tem na nossa vida. Se algo acontecesse agora e parasse essa mensagem aqui, o que você tem que levar no seu coração? Lute para ter um tempo de intimidade com Deus. Faça disso a sua prioridade. Faça disso a sua busca diária. Não conseguiu, entristeça-se com isso, peça perdão, peça misericórdia e peça ajuda de Deus para você conseguir. E você só vai experimentar algo novo na sua vida espiritual. Você só vai experimentar um crescimento espiritual o dia que você conseguir manter regularidade nessa prática. Porque fazendo isso, você vai perceber que não dá para parar. Que é assim que deve ser a nossa vida. Esse é o tema desse livro tão querido do pastor Luciano, Andando em Jesus. Para a gente ilustrar um pouco desse conhecimento, do que significa ser discipulado, o que significa fazer discípulos, eu já quero então fazer uma anotação, uma lembrança aqui do livro. Na palavra de Deus, o próprio Jesus, a última coisa que ele disse antes de ir para a glória e deixar o Espírito Santo conosco, ele nos deu uma ordem, mas é uma ordem, como foi até explicada pelo próprio pastor Luciano aqui, uma ordem que no grego, no original, ela está no sentido, no verbo presente contínuo, não imperativo. Por exemplo, Jesus vai no final de Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, vai estar essa afirmação. Ele vai dizer, olha, ide por todo o mundo. O ide ali significa
indo por todo o mundo. Ou seja, um cristão, uma vez que Jesus, que o Espírito Santo mora nele, o que ele faz? Ele vai. E esse vai ele vai e continua indo. A única coisa que faz um filho de Deus parar de ir é ir para a glória. Porque até a ida dele para a glória com Deus, ele continua indo. Mas Pedroso, o que significa esse ir? O que significa isso na minha vida? Como que eu vou fazer essa realidade na prática do dia a dia? Na página 13 do livro, o pastor Luciano ele faz uma observação bem interessante. Ele diz assim, no segundo parágrafo: o discipulador diz mais ou menos assim para o discípulo. Olha que interessante. Vamos caminhar juntos. Você vai olhar para a minha vida e eu vou lhe mostrar como seguir a Jesus. Isso é o discipulador falando para o discipulado. Isso é alguém indo. Então eu consigo ir em todos os lugares do mundo hoje, por meio da tecnologia. Eu consigo ir em todos os lugares do mundo hoje, entendendo esse verbo com a profundidade, de algumas maneiras. Você quer um exemplo? Eu consigo ir pelo mundo pelos meus pés, literalmente pegando a mala e indo fazer missões. Ir até as pessoas, ir até os não alcançados, ir até aqueles que precisam receber do Evangelho. Essa é uma das formas. Tem uma segunda forma. Eu consigo ir até as pessoas com os meus joelhos. Não sei se você sabe disso, já viu essa frase, mas o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo na terra, é o único exército em todo o mundo que só avança de joelho. É o único exército que não marcha em pé, ele marcha de joelho. Se você quer avançar na obra de Deus, não tem outro segredo que não seja de joelhos. É possível ir? Necessário ir? Com certeza. Como? Pelos joelhos dos que oram. Orar é amar alguém à distância. Amar é atingir qualquer lugar desse planeta, atingir qualquer coração desse planeta. E se tem uma coisa, como diz Rick Warren, que ninguém no mundo tem poder de rejeitar de você, é a sua oração. Aliás, não precisa nem saber que está orando pela pessoa, porque não tem poder para rejeitar isso. Isso é ir. Então pense no seu coração. Você tem ido com os seus pés? Você tem ido com os seus joelhos? E tem uma forma de ir com as nossas mãos, quando a gente enfia no bolso e a gente contribui. Quando a gente contribui para aqueles que estão lá, para aqueles que vão lá, para aqueles que vão atuar nesse campo. A ordem de Deus, gente, ela é clara. Ele diz: ide por todo o mundo, para toda criatura. Ele nos chama a fazer isso. E você sabe qual é o momento da nossa vida que a gente mais vai até as pessoas? O nosso tempo devocional. Nosso momento a sós com Deus. O nosso momento em que a nossa rotina nos engole. Aquele momento em que ninguém nos atrapalha. Aquele momentinho em que a gente, diante de Deus, a gente se entrega no momento da oração, a gente medita na palavra e a gente cresce no conhecimento do Senhor. Nós precisamos ir. Spurgeon, em uma das suas obras, ou dos seus sermões, ele falou assim, que uma marca de um cristão é que todo cristão convertido, ele é um missionário. Porque ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Em que sentido ele quer dizer isso? Todo cristão ama almas, porque almas são importantes para Deus. Deus se importa com pessoas. Deus ama pessoas. Jesus veio a esse mundo por pessoas, morreu na cruz por pessoas e vai buscar pessoas para morar com Ele na eternidade. Feito esse desafio ao nosso coração, o mesmo texto bíblico que fala para a gente ir, ele fala que tem uma consequência ou uma sequência natural. É ir e ensinar. Ensinar é comece e continue ensinando. Vá e continue indo, ensine e continue ensinando. Isso é discipulado. Ensinar é convivência, ensinar é orar junto, ensinar é estar com a pessoa, ter aquele momento de reflexão na palavra de Deus, e é sobre isso que o livro basicamente vai nos ensinar a fazer.
ele vai nos dar algumas lições preciosas, e depois, na verdade, a gente é que continua escrevendo esse livro, por meio dessa mesma prática que ele quer ensinar. Então vamos aprender como que a gente faz um discipulado, um devocional, da maneira mais didática e mais prática possível aqui nessa manhã, e ver se você consegue captar bem essa ideia. Devocional é necessariamente refletir um texto bíblico. Pegue uma porção da palavra de Deus e você vai refletir sobre esta palavra. E o que se chama de refletir, e o pastor usa muito aqui no livro, é a mesma coisa que repetir, mesma coisa que meditar, ou mesma coisa que memorizar. Vou te dar um exemplo. No primeiro do Salmo, Salmo 1, no versículo 2, ele fala para a gente meditar na palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus, e isso de dia e de noite. Meditar tem que dar prazer, tem que ser uma coisa gostosa, agradável, que ele fala para a gente fazer. Mas antes de meditar, ele dá 3 ordens negativas para a gente. Sempre vem um não primeiro, para depois o que fazer. E quais são os nãos que ele fala? Você quer ser feliz? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande, não pare e não se assente na roda dos zombadores e escarnecedores. Faz isso não. Antes, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você vai lá para Josué, capítulo 1, versículo 8, é a mesma ordem, a mesma ordem. Deus fala um não para ele: Josué, não se afaste ou não se aparte do livro dessa lei. Não foge dele. Antes, medita nele dia e noite. A mesma ordem. E aí é legal a gente relembrar aqui, até porque no livro o pastor vai explicar o que significa esse meditar na Bíblia, ele que é um hermeneuta nato, o significado dela. A palavra meditar, a palavra refletir, significa ruminar. É a mesma palavra usada no meio dos animais, aqueles animais que ruminam. É aquele ser que se alimenta, mas aquele alimento não produz o efeito necessário, que é a nutrição dele. Então ele se alimenta rápido e depois ele passa parte do dia voltando o alimento até a boca e mastigando melhor para se nutrir dele. O gado é um ótimo exemplo que faz isso. Por isso que quando pega um jovem mascando chiclete, fala que está parecendo uma vaca mastigando, né? Porque ela fica ali o tempo todo, ali deita e fica mastigando, o tempo todo ali. Ele está ruminando. Por que Deus usou uma palavra do meio animal para falar com a gente, ser humano? Por que ele falou isso? Porque é necessário que eu me alimente com a palavra e eu passe o dia ruminando a palavra. O dia todo. À noite, até você pegar no sono, para no dia seguinte você repetir o processo com outra palavra, com outro texto bíblico. Isso é devocional, piedade, vida com Deus. Você pega aquela porção do alimento e você fica ruminando, você fica lembrando. Mas como é que faz isso? Por que que a gente não faz isso? Ou por que que a gente faz isso errado? Porque a gente não entende o que a palavra de Deus quer nos ensinar. Para que isso seja real na minha vida, tem que ser uma atitude automática, tem que ser uma coisa comum, do dia a dia. Vou te dar um exemplo de novo de Paulo. Paulo, quando confrontado com os Tessalonicenses, ele explicou para eles como tem que ser a nossa vida de oração. E ele disse em forma de ordem: orai quantas vezes por dia? Um judeu orava 3 vezes, 9, meio-dia e 3 da tarde. Os bons oravam 5 vezes no dia, os mais religiosos. Mas Paulo diz: quantas vezes tem que orar durante o dia? Quanto? Sem cessar. Você já orou sem cessar? Não, como eu também não. Porque a gente não entende o que Paulo está dizendo. O que significa orar sem cessar? Só existe uma coisa que você faz sem cessar na sua vida, automático, nem pensa que faz e não consegue parar de fazer: respirar. Não é assim? Qualquer um de nós? A oração tem que ser automático como o nosso respirar. Algo que se faz naturalmente o tempo todo, o dia todo. Estudando, trabalhando, caminhando, orando. Ah, mas eu não sei pelo que orar. O que é mais importante para Deus? Almas.
E se tem uma coisa que você vai trupicar durante o seu dia todo, são com almas, são pessoas. Você vai ver gente na sua rede social o dia todo, você vai encontrar gente na rua, no ônibus, no trabalho, o dia todo. Você vai ligar a televisão, você vai ver gente o tempo todo, e está ali Deus te dando de bandeja motivo para você orar. Orar o tempo inteiro. Ou a gente ora, ou a gente fica irado com algumas pessoas. Você vê uma personalidade na televisão, e às vezes dá ódio na gente. Olha só, a gente cultiva ódio dentro de nós. Nossa, Deus podia mandar um raio e sumir com essa pessoa. Agora é ano político, meu Deus, polarização, a gente fica com esse sentimento, e vem Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus 5, que só os misericordiosos alcançarão misericórdia. Deus nos coloca 24 horas imersos no campo para fazer o que Ele quer que a gente faça, que é orar. Você, para fazer isso, para você ter Deus no seu coração, inundando o seu dia todinho, nós somos limitados como seres humanos. Então qual é a dica? Faça lembretes, faça post-its no seu dia. Qual é o ambiente que você mais fica? O ambiente que você mais frequenta? O ambiente que você precisa lembrar? Onde é? Coloque ali o seu post-it, coloque ali o versículo daquele dia de meditação, aquele versículo que você vai ficar o dia inteiro trombando nele, refletindo nele, pensando nele. É teu computador que você fica? Põe lá o post-it de computador. É o celular? É a mesa do trabalho? É o volante do caminhão? É o console de um carro? Onde você fica? É uma cozinha onde você trabalha? É uma sala? É um ambiente? É um escritório? Qual ambiente que você frequenta? Encha o seu ambiente com coisas que te façam meditar, refletir, ruminar Deus. Isso é fundamental, gente. Isso é básico na nossa vida. Isso não é amuleto, isso é lembrança. É fazer-me lembrar daquilo que eu não posso esquecer. É uma dica fundamental que a gente recebe ao fazer uma leitura. Andando em Jesus nos ajuda a isso. E aqui o pastor Luciano, ele faz uma menção muito importante, aliás duas, né? É preciso não somente ler a palavra, mas meditar na palavra. Não é motivo de orgulho para cristão nenhum. Eu leio a Bíblia todo ano, eu leio 2 vezes por ano, eu já li 200 vezes inteira, 300 vezes inteira. Isso não é motivo de orgulho para cristão nenhum. É até muito belo se você conseguir essa missão, que Deus abençoe você e se dedique a isso. Mas a pergunta é, o quanto da palavra de Deus você medita? O quanto da palavra de Deus você guarda no coração? O quanto da palavra de Deus se torna prática na sua vida? Meditar, é preciso permitir que a palavra adentre calmamente nossos pensamentos e nosso coração, porque só assim ela irá germinar, frutificar e transformar a nossa vida. Deus não se importa com quantidade, Deus se importa com qualidade. Deus é o Deus da excelência, e excelência não olha a quantidade, olha a qualidade do que se faz. Olha o como se faz, o porquê se faz aquela prática. Por isso que a proposta do livro, a gente tem uma vida com Deus e fala, eu estou andando com Cristo. Entreguei minha vida para Jesus, Ele entrou no meu coração, perdoou meus pecados. Eu estou andando e andando com Jesus. A proposta do livro é falar para você, sabe, o único jeito de você andar com Jesus é você andar em Jesus, necessariamente. O que é andar em Jesus? É essa intimidade com Deus. Só andando em Jesus eu consigo andar com Jesus no meu dia a dia. A gente aprende a andar a ter uma vida, uma busca por santidade, uma busca por um padrão de vida melhor, mas Paulo, mais uma vez, o livro é baseado em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, uma ordem de Paulo, agora que vocês pertencem a Cristo, agora andai nele, é a ordem, a partir de agora, ande em Jesus. Ande com Ele, buscando santidade, mas ande nele. O andar nele é se sentir literalmente carregado por Jesus o dia todo, o seu dia a dia inteiro. Você pode estar no pior perrengue do seu dia, mas você sabe que Jesus está ali do seu lado. Você pode estar no pior dia da sua vida, na maior tristeza, maior decepção, na coisa mais triste,
mas você sabe que sozinho você não está. Você pode estar passando uma dificuldade enorme, mas sozinho você não está, porque você anda em Jesus, e Jesus e você é uma simbiose completa. Ele não te abandona, e nós não podemos abandoná-lo também, andarmos com Ele, andando nele. Colossenses é um livro muito profundo a falar disso. Então, antes de mostrar bem o discipulado, deixa eu fazer duas aplicações anteriores. Como que a gente faz para andar em Jesus? Primeiro, na igreja. Igreja é fundamental na vida de um filho de Deus. Igreja, só isso deveria nos convencer. A igreja foi criada por Jesus, edificada por Jesus, lavada por Jesus com o seu sangue, comprada por Jesus, e ele vai voltar para a igreja. Igreja é fundamental na vida de um cristão, na vida de um filho de Deus. Eu não vou nem pegar um texto bíblico, eu vou pegar a letra de uma música do Fernandinho que ele canta junto com o MC, esse pessoal que canta rapper aí. Mas é interessante, eu quero citar o que ele fala. Ele diz assim, ó: o Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja sua vida em comunhão e sua noiva resplandeça. E olha que cutucada: membro fora do corpo acaba morrendo, amputado é condenado, é só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo momento, pois ele vem buscar seu povo, não um desatento. Eu gosto dessa parte. Soldado que luta o bom combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus sim e igreja não é coisa de mente fraca, é ideia do cão. Essa conversa de Deus sim e igreja não é coisa de mente fraca, é ideia do cão. É mente fraca porque faz você pensar que você se basta, que você dá conta. Você não precisa de Deus, não precisa de povo, não precisa de igreja, não precisa de pastor, você não precisa de nada, você se vira sozinho, tendo o seu aparelho celular. Mentira, essa é engodo de Satanás para nos afastar da comunhão com Deus. Volta ao que eu disse no início: tudo que o diabo não quer é que você tenha intimidade com Deus, porque sem intimidade com Deus, a nossa vida se esvai. Se você está em algum grupo da PIBA, esse material eu já postei lá para você, você pode até abrir e acompanhar, aí inclusive se você quiser, em qualquer dos grupos que você esteja, tá bom? Igreja não é opcional, igreja é essencial. Igreja é criação de Deus, é o lugar onde nós devemos estar, é o lugar onde a gente apresenta nossos filhos, educa nossos filhos, é o lugar onde casamos e casamos nossos filhos, é o lugar onde nós vivemos a nossa vida comum, porque o fato de ser igreja nos levará obrigatoriamente a estar numa igreja. O salvo busca a comunhão, é uma obrigatoriedade no coração de um filho de Deus. Se você quer aprofundar um pouquinho nesse assunto, procura aí no nosso YouTube da PIBA, e o Gilberto está fazendo separado cada um dos salmos agora, mas o Salmo 26 foi exatamente sobre esse assunto em nossa série Orando com os Salmos. Se você quiser, busque lá no nosso canal do YouTube da PIBA, ou aguarde mais uns dias que o Gilberto logo vai postar o Salmo de número 26 para você. E esse Salmo, Davi está falando da paixão pela adoração na casa de Deus, porque para Davi, a marca de um cristão verdadeiro é a sua paixão pela adoração, é a paixão por estar com o povo de Deus. Um filho de Deus ama a igreja e tudo que nela acontece. Por isso que a gente diz, um filho de Deus não arranja desculpa, ele arruma um jeito para estar em comunhão, ele procura um jeito, de uma forma ou de outra. O que nos afasta da comunhão como igreja? Em regra, são os problemas, as dificuldades, nossas ou dos outros, relacionamentos. Somos seres humanos, nos relacionamos, criamos problemas, recebemos problemas e vivemos envolvidos com tudo isso. Então, para te animar, quero te falar uma frase militar. Certa vez, tem um filme muito bom com a Demi Moore, que ela tem até que raspar a cabeça naquele filme, em que ela é a primeira mulher a entrar para um grupo militar tático especial dos Estados Unidos. E ela encara o treinamento nesse grupo, o mais difícil do mundo, diga-se de passagem. E ela vai para esse treinamento. E lá,
todo mundo faz de tudo para ela desistir, especialmente o sargento, que é o líder dela ali no treinamento. E essa mulher vai passar por poucas e boas. O filme se chama Até o Limite da Honra. É de perder o fôlego. Esse filme é um filme antigo já, mas ele tem uma frase muito verdadeira. Quando ela está passando pelos piores sofrimentos, pelo pior treinamento, o instrutor vem sobre ela, gemendo de dor, e fala para ela: sabe o melhor da dor? Ela nos mostra que não estamos mortos. Enquanto está doendo, você está vivo. Enquanto tem dor, é sinal que você está respirando, é sinal que você está vivo. Sabe o que é o melhor da dor? É mostrar que você não está morto. Ah, mas é tão difícil passar por aflição. Mas se uma aflição e uma dor trouxer você para Deus, ela não é sofrimento, ela é bênção. Já pensou nisso? Se uma aflição e uma dor trouxer você uma intimidade com Deus, uma conversão genuína e uma vida com Deus, ela é bênção na sua vida e não algo ruim? Se te afastar de Deus é outra história. Eu amo essa frase no final. Igreja é o lugar onde os vivos se reúnem, porque só vivo sente dor. E onde os vivos se reúnem, a dor acontece. Não existe paixão em cemitérios. Só silêncio, só quietude. Paixão existe na igreja, no convívio. É lugar de crescimento, é lugar de maturidade, é lugar de darmos sempre o próximo passo, é lugar de avançar e nunca retroceder, é lugar de sempre caminhar para louvar e para adorar a Deus verdadeiramente. Essa é a primeira forma importante de uma vida devocional, de uma vida que anda em Jesus. Mas tem uma segunda, tão importante quanto a primeira: realizar culto doméstico. Por culto doméstico, entenda pequenos grupos, por exemplo, discipuladores, entenda célula, como você quiser. O culto doméstico, ele é esporádico, realizado numa casa aqui, numa casa acolá, de vez em quando ou de vez em sempre. É o culto doméstico. Já o pequeno grupo, ele acontece semanalmente no mesmo lugar, em várias casas, mas sempre naquelas mesmas casas, um grupo se reúne. É disparado o melhor método de Deus para ganhar almas para o seu reino. Disparado. É o momento do relacionamento interpessoal, em que você convida o vizinho, convida o parente, tem um tempo todo assim, informal, para adorar a Deus. E nesses momentos mais de casa, não digo nem o culto doméstico você com a sua família, eu digo você abrindo o leque, tá? Para mais pessoas. Ali acontece oração, ali você canta e louva a Deus, você faz uma leitura bíblica e faz uma meditação. Qual é a grande questão? A palavra de Deus diz que você cresce por ruminar. Um bom culto doméstico, um bom pequeno grupo, ele não faz nada novo, ele rumina o anterior. Então, como se faz isso? No domingo, escolhe-se um sermão de domingo, de manhã ou da noite. E durante a semana, rumina esse sermão durante a semana. O mesmo sermão que foi pregado, você sentou e você assistiu, você ligou o YouTube e você assistiu aquele sermão, e durante a semana, reunido em 5, 10, 15 pessoas, você vai discutir aquele sermão, você vai dizer o que foi bênção na sua vida, o que você entendeu, o quanto aquilo te edificou. Você vai compartilhar com as pessoas motivos de oração, como aqui numa roda simples de oração. Irmã Eulália compartilha um motivo de oração. Por quê? Porque precisamos abrir o coração e ter mais gente orando conosco, ampliar o nosso exército de oração. Culto doméstico, o momento mais particular, é fundamental. Eu sei que é desejo do coração do pastor Rubem, que ele tem falado comigo, da gente reativar com toda força isso aqui na igreja. A gente voltar a se reunir, você abrir sua casa para um culto doméstico, por que não pensar até num pequeno grupo multiplicador dentro da sua casa? Um dos propósitos desse assunto é que isso queime no seu coração. Eu deixo plantadinho aí no teu coração essa semente, e é uma sementinha de fogo, tá? Que é para queimar mesmo o teu coração, e você crie problema para mim, pastor, crie problema para nós. Fala: pastor, quero muito um culto lá em casa essa semana que vem dá para ir, dá para fazer, e a gente vai se virar para fazer isso acontecer. Mas o que vai acontecer naquele culto lá? Vamos orar, vamos se alegrar, mas vamos meditar, ruminar o assunto do domingo. É fundamental para o nosso crescimento.
fundamental para fazer a gente dar o próximo passo. Feito essas duas aplicações, igreja e casa, nós podemos então entrar no assunto principal aqui proposto pelo autor do livro: o poder do lugar secreto. Andando em Jesus, se aprende no lugar secreto, no tempo a sós com Deus, no tempo de qualidade com Deus, para a gente poder conversar com o Senhor. O nome que se dá a essa prática especificamente é discipulado, como a gente falou, mas principalmente devocional. É o nosso momento com Deus. Não se puna se você até hoje não tem essa prática adotada no seu coração, mas se motive a partir de hoje a fazer disso uma realidade na sua vida. Você vai ter o seu jeito, vai ter sua característica própria, tudo tranquilo, mas eu quero aqui trazer para você uma espinha dorsal, trazer para você uma opção de como se fazer isso. Então, todo homem, todo ser humano de Deus, ele se faz no aposento recluso. É ali que um homem de Deus é feito. É ali que um homem de Deus, ele transparece, ele firma suas convicções mais profundas. Elas nascem da comunhão secreta com Deus. Elas nascem do momento íntimo dele com o Senhor. E para isso, vou pegar uma frase do próprio Jesus, que ele disse em Mateus capítulo 6. Está no Sermão do Monte, é um texto que fala da oração, a famosa oração dominical, a oração do Pai Nosso, em que Jesus ensina a orar. Pediram para ele: Jesus, nos ensina a orar, a gente não sabe orar, queremos aprender. Então ele falou: tá bom, vou ensinar você a orar. Versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Ele não está anulando a oração coletiva, a oração curta, não. A oração aqui devocional ele está falando. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. A sua oração pública é fruto da sua oração secreta, e não o contrário. A sua oração secreta, ela é mais longa, ela é um derramar, ela é frases usadas totalmente espontâneas. A sua oração pública, ela tem um pouquinho mais de regra, ela é menos tempo, como a gente ora aqui como igreja sempre, por conta do tempo que a gente tem para ficar junto e tudo mais. Mas no versículo 8, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. O Salmo 139, o Salmo da soberania de Deus, dos atributos de Deus, também vai dizer isso, que a palavra nem chegou à língua e Deus já sabe tudo. Mas peraí, se Deus já sabe até o que eu vou pedir, Ele já sabe o que eu necessito, e antes mesmo de orar, então por que eu vou orar? Por que eu vou gastar horas e horas e horas em oração, ou minutos e minutos em oração, sem perceber? A gente pensa assim, e é por isso que a gente tem uma vida de oração rasa, mas rasa, uma vida de oração que sequer passa do espelho d'água, uma vida de oração em que é tudo muito formal, muito curto, muito rápido, e parece que está bom demais. Fazemos como outros cristãos que nem oram, fazem só um sinal da cruz no rosto, por exemplo, e acham que está resolvido. A gente acaba agindo da mesma forma, fazendo tudo de maneira muito rápida, de maneira muito simples. Deus já sabe tudo, mas sabe por que Ele fala para a gente orar? Porque oração é terapêutico. É terapêutico falar, é terapêutico pôr para fora. Quando eu oro, eu tenho senso de pertencimento. Quando você ora, você tem a certeza que não está sozinho, que tem alguém com você, e esse alguém é Criador dos céus e da terra, e esse alguém que está com você é o Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo. Então eu oro porque eu me sinto pertencido, eu sei que Ele está me ouvindo. Ele vai falar sim, vai falar não, vai falar espere, mas eu estou sendo ouvido, e o simples fato de ser ouvido é melhor do que a própria resposta da oração. Ou melhor, o simples fato de pertencer e ser ouvido já é uma resposta da oração, porque às vezes falta gente para a gente conversar, falta gente para a gente se abrir, mas Deus não falta. Nós nunca estamos sozinhos, nunca.
Com Deus nós sempre estamos bem acompanhados. E sabe onde isso acontece? No tempo devocional, no tempo a sós com Deus. Pastor Luciano, ele faz uma citação aqui no livro, e eu quero compartilhar com vocês. Na página 40 do livro, ele faz uma citação de um teólogo do século XVIII, François Fenelon, que tinha uma prática, ou Fenelon, como é francês, né? Mas o François, ele tinha uma frase muito interessante com relação à oração. A oração é o meu momento de discipulado com Jesus. Ele é o discipulador, eu sou o discipulando. Olha que privilégio. É o meu momento de conversar com o meu discipulador, de bater um papo com ele. Então ele diz assim: não somente olhamos para Jesus como modelo, mas também como nosso discipulador. O discipulador diz mais ou menos assim para o discípulo: eu vou ensinar você a orar. Olhe para a minha vida de oração e veja como fazer. Veja como eu oro e você saberá como fazer. É o que Jesus fez, e fez muito. Ele orou porque Jesus tinha que orar, e orou muito. Aí o François escreveu assim, olha a oração dele: Senhor, eu não sei o que eu devo pedir a ti, somente tu sabes do que eu preciso. Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Ó Pai, concedas ao teu filho aqui, que ele mesmo não sabe nem como pedir. Ensina-me a orar. Ora-te em mim. Eu vou ler de novo a última frase. Ensina-me a orar. Ora-te em mim. Olha que fantástico isso. Gente, há egoísmo até nas nossas melhores orações. Nós não sabemos orar. Nós somos seres humanos. Nós oramos por coisas que nem é bom para a gente não sabe. Nós somos limitados e sempre seremos assim. Mas que oração sincera: Senhor, ora-te em mim, ajuda-me, ensina-me a orar como te agrada. E na página 43, ele diz como não deve ser a nossa oração. Duas formas de oração que não devem acontecer. A primeira delas é a oração dos hipócritas. A palavra hipócrita significa ator, atuação. Hipócritas eram atores nos teatros de antigamente. Ator. A oração, você não está desempenhando um papel. Gente, é muito fácil você perceber alguém que tem intimidade com Deus com alguém hipócrita. O hipócrita, ele atua na hora da oração, ele muda até a voz, ele fala diferente, ele não é assim. Normalmente é de um jeito, quando ora, está desempenhando um papel. Essa não é a oração que Deus se alegra, e ele proíbe expressamente na palavra. Não orem como os hipócritas. Eles fazem isso porque querem transparecer intimidade com Deus. Eles querem transparecer algum tipo de união especial com Jesus. Aí o pastor Luciano escreve: diferente dos hipócritas, os cristãos oram para ter comunhão com o Pai. Isso ele vai pegar e vai abrir com a gente falando aqui a respeito de Jesus quando explica, né? E a recompensa do cristão é a presença de Deus, como falamos aqui na oração do Pai Nosso. E não podemos orar como oram os pagãos, os idólatras, aqueles que se dedicam a outros deuses. Os outros deuses, na cultura do paganismo, eles ouvem você pela insistência no falar. Então você pega uma frase, uma palavra e repete, obrigando o ídolo surdo a ouvir o seu clamor. Por isso ele diz: não use de vãs repetições. Não pegue uma palavra, uma frase, uma reza, uma oração que seja, e fique repetindo, porque isso é vão, isso é inútil, isso não surte efeito. E é para isso que Deus nos deu, por exemplo, os 150 salmos. Os salmos são orações dadas por Deus para que a gente fale com Deus usando palavras dele mesmo, não repetidas, mas entendendo o que está lendo e falando aquilo para Deus com toda a nossa sinceridade. Isso é tempo de qualidade. Isso acontece naquele tempo a sós com Deus, quando estamos só nós e Deus. Então, para a gente entender isso e estabelecer algumas prioridades que o pastor Luciano fala aqui no livro.
você vai pegar seu tempo devocional. Vamos ser bem prático agora. Então pare e pense no verso. Você escolheu um texto para você ler, um texto curto, mais longo, como você tem sua prática, e dentro daquele texto, pense dele um versículo chave, um versículo importante para você. Um versículo, e pare e pense naquele verso, até você memorizar ele. Leia e fale com o teu cérebro, leia e fale com o teu cérebro, até você ter ele claro no seu coração. Memorize ele. Vou fazer um teste com vocês. Existe pelo menos um versículo bíblico que você sabe de cor. Pelo menos um. E geralmente você fala, é o que eu mais gosto da Bíblia, aquele versículo. Vou te provocar, pense nele agora. O versículo bíblico, que você que está em casa, a mesma coisa. Pense no versículo bíblico que você mais gosta, ou aquele que você sabe de cor. Mas saber de cor significa, você sabe o versículo e você sabe o endereço dele. Você sabe o versículo e sabe onde o versículo está. Quero fazer esse teste com você. E vou contar até 3. Quando eu disser 3, o meu desafio é que você fale o seu versículo em voz alta, o versículo que você sabe de cor, o versículo e o endereço dele. Pode ser, inclusive, Jesus chorou, João 11:35, não tem problema. Pode falar o seu versículo de cor e o endereço dele. Vamos falar todo mundo junto, não deixe ninguém atrapalhar você. Fale, mesmo alguém do lado falando outro diferente, porque eu também vou falar o meu aqui. Cada um fale o versículo que você sabe de cor. Vamos memorizar ele, vamos falar no 3. Então, 1, 2, 3. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37, 5. Amém. Esse é show, hein? Esse é brabo, esse é brabo. Pronto, você lembrou. Ah não, eu não lembrei de nenhum versículo bíblico. O que você faz? Hoje eu não lembrei, mas a partir de amanhã eu vou ter meu versículo bíblico de memorização. E mais, é um por dia, 365 no ano. E não tem problema de você voltar daqui um tempo no mesmo versículo, problema nenhum. Mas depois que você memorizou, repita o versículo várias vezes e preste atenção no que você está falando. Muito importante que você faça isso. Por exemplo, eu escolhi aqui Salmo 37, 5, um verso bem conhecido aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então vamos lá. Eu vou ler de novo, eu vou escrever, eu vou repetir. Entrega, o que significa entregar? O que é entrega? O que esse verbo diz? O que significa entregar? Eu estou entregando mesmo, mas entregar o quê? Ah, entregar o teu caminho. O que é caminho? O que essa palavra significa, caminho? Ah, mas eu vou entregar então o meu caminho, as minhas prioridades, a minha vida ao Senhor. Ah, tá bom, então se é ao Senhor não pode ser mais ninguém, não pode para mais ninguém. Eu entrego ao Senhor. Ah, e entregar exige um outro verbo, que é confiar. Eu entrego e falo, Senhor, toca. Na sua mão eu confio. Está com o Senhor, eu sei que está bem cuidado. Eu não preciso me preocupar em pegar de volta. É do Senhor. Percebe? Então eu estou discutindo comigo mesmo, eu estou repetindo várias vezes aquele versículo, e o final dele me dá aquela confiança. Se eu entregar ao Senhor o meu caminho, confiar nele, ele faz tudo o resto. Eu não preciso fazer nada, é tudo ele que faz. O meu trabalho é apenas esperar e confiar. Reescreva o verso, sem olhar o texto. Escreve ali o texto e depois você confere se está certo. Escreve e confere. Memória sua é boa? Pega versículo maior. A sua memória é mais ruinzinha? Começa com Jesus chorou, já vai ajudar bastante. Aí depois você vai ampliando aí o seu rol até você chegar no versículo grandão. Mas você vai fazendo isso para você reescrever. Confere se está certo, faz teste mental e repita o quanto for necessário. E só pare de fazer isso quando você falar, entendi, aprendi, memorizei. E aí o que você vai fazer durante o dia? Pense no versículo o dia todo. E para pensar no versículo o dia todo, qual é a dica? Post-it. Faça post-its, físicos ou mentais. Coloque em lugares onde você deve lembrar daquilo, onde você deve acionar a sua memória para pensar naquele texto. Simplesmente façam o teste. A minha dica para os irmãos é a mesma do pastor Luciano: pague para ver. O resultado é garantido.
100% garantido. Apenas faça. E se estivermos errados no que estamos falando aqui, depois você despreze e volte ao hábito antigo. Mas eu garanto, resultado 100%, porque é o que a palavra de Deus nos promete. William Glasser, que é um dos mais estudiosos da mente humana com relação à parte de aprendizado, ele criou esse gráfico que chama de pirâmide de Glasser, que fala muito bem sobre o aprendizado. E olha que interessante para nós. Você aprende lendo 10%. Ler é importante, mas só ler não basta. Olha a importância, eu tenho que ler e fazer mais alguma coisa. Ouvindo, eu aprendo 20%. Então ouvir é importante? Demais, mas só ouvir não basta. Se eu ouvir e ler, eu potencializo o que eu estou aprendendo. Observando, contemplando, eu aprendo 30%. Ah, mas ali no alto, olha que fantástico. Quando eu ensino os outros, é 95% de aprendizado. Você voa no aprendizado. Poxa, mas onde é que eu vou ensinar os outros? Discipulado. Tendo alguém para caminhar comigo, aí que eu falo assim, olha, olhe para a minha vida e vamos caminhar junto. Eu estou com você, vamos nessa pegada. Aí você aprende, aí você cresce no conhecimento. Culto doméstico, vamos discutir o sermão de domingo que teve, domingo de manhã, domingo à noite? Aquele tema foi importante. Vou pegar um exemplo, domingo passado, no céu, uma grande festa de casamento. O que isso significa mesmo? Qual festa de casamento que você foi, que foi a mais linda da sua vida? Qual que você gostaria de estar e não estava? Ah, foi de algum príncipe lá da Inglaterra. Olha, que festa linda, eu gostaria de ter ido lá. E aí você vai e começa a pensar, o céu é uma festa, como que eu faço para estar lá? Você discute e cada um fala, e aí você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Olha, você deu uma interpretação que eu não tinha nem imaginado. Olha que coisa linda, faz todo sentido, alimentou meu coração. Praticando 80%, debatendo com os outros 70%, e olha como a gente potencializa o nosso aprendizado. Entendam, queridos, só culto não basta, só culto não é suficiente para a sua alimentação espiritual, para o teu crescimento espiritual. Precisa de mais, precisa durante a semana, precisa de intimidade. Não é formalismo, é intimidade. Não é regra, é gratidão, é voluntariado, é fazer isso de todo o coração, porque isso é gostoso. Como que você faz devocional? E eu caminho para o final aqui dentro do que ele sugere no livro. Na prática, como a gente faz devocional, como que a gente vai ter o nosso tempo a sós com Deus. Sugestão aqui do autor do livro, o pastor Luciano, para a nossa vida. Como que a gente faz? Tenha um tempo a sós com Deus. Um tempo você e Deus. Página 25, ele dá algumas sugestões sobre o que fazer. Só ler rapidinho aqui, que são bem diretas. Tenha hora e local específico. E pulei sem querer. Tenha hora e local específico para você fazer isso. Não sei se fui eu, foi aí, Luquinha. Atualiza de novo, que eu acho que eu apertei aqui. O controle não está muito bom, não. Tem uma hora e um local específico para você fazer isso. Depois, seja constante. Marcou? Sempre faça isso, com frequência. Faça isso com frequência. Depois, tem uma Bíblia, caneta, papel, lápis, alguma coisa para você escrever. Devocional se faz escrevendo. Você pode até jogar fora o papel depois, rabiscar ele inteiro e joga fora. Não tem problema, pois o ato de escrever ativa o seu cérebro, potencializa o entendimento. Se você puder anotar, melhor ainda. Inicie com a quietude no coração. Dê um tempo para Jesus falar com você e finalize esse momento de quietude. Vou trazer isso de maneira bem prática. Aqui não vou mostrar para vocês. Primeiro, tenha um planejamento devocional. Tenha um devocional para você fazer. Eu, por exemplo, esse ano eu estou usando o pão diário dos PMs de Cristo. É o que eu estou usando esse ano. Mas não é toda vez, todo ano que eu uso esse. Não é. Cada vez eu uso um diferente, um devocional novo. E posso também usar outro pão diário do ano que vem. Não tem problema, mas aqui tem reflexões curtas, pequenas, um versículo para memorização, e eu pego esse texto que está aqui, medito nele e leio o texto bíblico que ele está fazendo a reflexão. Eu uso esse como planejamento, para não seguir a minha cabeça. Eu sigo já o que alguém produziu. Alguém já fez esse trabalho
para mim. Graças a Deus que Deus permitiu isso. Então eu tenho o meu devocional para fazer ali a leitura. E antes de ler a palavra de Deus, olha como a gente aprende errado. A gente aprende a pega a Bíblia, lê a Bíblia, depois ora. É equivocado. Se a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que ela é a palavra de Deus, eu preciso entendê-la com os olhos espirituais. Então, antes de ler a Bíblia, eu oro para entender a Bíblia. Deus, eu vou abrir a tua palavra. Fala comigo, Pai. Me ensina o que o Senhor quer por meio dessa palavra. Eu quero ouvir a sua voz, Deus, com toda a sinceridade. Então, pelo teu Espírito Santo, fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Abre a Bíblia e faz a leitura. Para no versículo, para numa palavra, para na outra. Se as lágrimas vierem, que caiam do seu rosto, sem problema nenhum. Mas entra naquele texto bíblico. E assim Deus fala com a gente. E mais, adore a Deus louvando. Sabe o que é adorar a Deus louvando no tempo devocional? Crie uma atmosfera de adoração. Davi fazia muito isso. O Salmo 9, versículo 1 e 2, ele faz essa declaração que eu te louvarei e louvarei em todo o tempo. O que eu quero dizer com isso? Crie uma atmosfera espiritual no seu ambiente devocional. Vá para o YouTube, vá para o Spotify, vá para algum lugar, coloque boa música cristã. Deixa ela tocando ali, aquilo vai criando em você uma tranquilidade suficiente para você entrar na palavra de Deus. Ore antes de ler e ore antes de meditar na palavra. E aí você encerra orando. E você encerra orando pelo quê? Pelos motivos de oração que você tem colocado diante de Deus. Para isso, um caderno de oração, um lugar onde você possa anotar os motivos de oração se faz fundamental. Você vai escrever nesse caderno as pessoas que você tem que lembrar de orar, os motivos que tem que lembrar de orar, e você vai acompanhar esses motivos de oração à medida que a vida caminha. Você vai ligar para as pessoas, encontrar com elas na igreja, perguntar como é que está a sua vida, como é que está aquele assunto, resolveu 100%? Ore agradecendo e bota um ok na frente, resolvido, e continua orando por aqueles outros motivos que são pedidos. Mas você só vai lembrar se você anotar, só vai lembrar se você tiver um guia para isso, porque senão a gente não lembra. A gente fala, irmão, vou orar por você, vou orar pelo bebezinho, mas se eu não anotar, amanhã eu não lembro do bebezinho, não lembro daquela oração que eu falei para você. E se eu falei para você que eu vou orar para você, eu não tenho o direito de mentir para você. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que entregar a sua vida diante de Deus, porque é o meu papel fazer isso. Percebam, gente, então você anota, você lembra, e isso faz parte do seu dia a dia, isso passa a fazer parte da sua vida. E a pergunta a você fazer, prometo que já já a gente fecha o nosso raciocínio aqui. Existe um horário para isso? É de dia? É de noite? É de manhãzinha? De madrugada? Meio do dia? Existe um horário para ter um tempo a sós com Deus? Além, é claro, dos horários de igreja e dos tempos de culto, de pequeno grupo, culto doméstico. Existe um horário para isso? A resposta é, você vai dizer. O importante é você ter o tempo de qualidade com Deus. O horário você vai dizer, mas é claro que você vem para o escolão em busca de respostas, ou pelo menos de incentivos. Então eu vou te trazer aqui os incentivos que os puritanos fizeram, que os reformadores fizeram, e que os primeiros pais da igreja lá no passado fizeram e faziam, e hoje muitos modernos fazem também. Então eu vou te dar a direção que eles adotaram para você tomar a sua decisão. Veja só, os homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos. Qualquer grande nome na teologia do passado e do passado recente, qualquer um, característica deles, eles oravam cedo, de madrugada, e oravam muito. Spurgeon pregava uma barbaridade, porque o sermão do Spurgeon era 3 horas de oração anterior. Lutero orava 3 horas todos os dias antes do dia nascer. Eles não se permitiam fazer qualquer coisa sem antes dedicar aquelas horas de oração diante de Deus. Ah, mas 3 horas é muito. Depende. Se você tem muito pelo que orar, 3 horas não é muito tempo. Se você tem pouco pelo que orar, 3 horas pode ser muito tempo. A pergunta a se fazer é,
pelo que você tem que orar, vai determinar o tempo da sua oração, os motivos que você tem para você orar com Deus. E aí o Bounds, ele faz uma citação: se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento e esforços pela manhã, ele ficará em último lugar no restante do dia. Nem precisava ele falar isso. Eu sei que isso é verdade, você também sabe. Nós sabemos. Comecei meu dia, não tive tempo devocional, eu não consigo fazer mais durante o dia. O dia me engole, as atividades me engolem, meu pensamento gira em ritmo alucinante, e a gente não consegue mais fazer. Como é verdadeiro isso que ele fala: o coração que tarda em buscar a Deus pela manhã, perdeu o apetite por Deus. Ele é meio duro nisso, mas é fato. Quando acordar, deve ser o desejo principal. Como o café da manhã é algo principal na nossa vida, o desejo de buscar Deus tem que ser o principal. Se você tem um quarto de guerra, um tapete de guerra, um cantinho de guerra, ou na sua própria cama, onde for o lugar da sua intimidade com Deus, é ali que se deve fazer, e de manhã é sempre a melhor sugestão. Se você acompanhou a reflexão no Salmo 57, que foi essa semana, ou não, depois você vê lá pelo nosso canal do YouTube, Davi está falando disso. Davi está tão empolgado em orar, que ele fala: Deus, eu quero adorar, exaltar e falar com o Senhor, eu quero acordar a alva, eu quero orar antes do dia nascer, eu quero ter o privilégio de abrir as cortinas do dia e falar: bem-vindo dia, depois dedicar horas com o Senhor. Esse é o sentimento sincero no nosso coração. Essa é a proposta que o pastor Luciano, ele traz para cada um de nós. São algumas lições, é um livro pequeno, um livro prático, é um manual na verdade, com perguntas. Você lê muito rapidamente ele, e eu quero dizer para você: tenha esse livro em mãos, para você, para a sua família. Ele vai te ensinar como manual, e você depois dá seguimento nele, fazendo suas próprias práticas devocionais. Aconselho você a adquiri-lo. Você que acompanha de casa aí, procura pela internet ou faz contato com o próprio autor. Pastor Luciano é pastor da Primeira Igreja Batista de Sumaré, você encontra aí pela internet com facilidade como localizá-lo. E eu quero então concluir com vocês essa minha fala. Deixa eu até abrir aqui, para a gente entender a profundidade do que é uma vida de oração. Deixa eu ler um texto, ele é um pouquinho longo, é metade de uma página, mas como puritanos tinham uma vida de oração. Eu leio, a gente encerra, oramos, vamos para casa ter o nosso dia de atividade, mas eu queria que você guardasse essas frases. São histórias que o Bounds conta no livro O Poder de Oração. Ele fala assim: aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo através do seu caráter e têm afetado mais poderosamente o mundo a seu favor, são homens e mulheres que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes das suas vidas. Olha os exemplos. Charles Simeon, que é um dos grandes teólogos, devotava a Deus as horas de 4 às 8 da manhã. De 4 às 8 da manhã. John Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem dele escreveu: ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o vi sair do lugar de recolhimento, do lugar secreto, com uma serenidade no rosto que brilhava. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Olha que frase para o epitáfio. O Eduardo impregnou o seu quarto com o hálito das suas orações. Gente, que frase para ser eternizado o nosso caráter. Aí vai dizer assim: algumas vezes passava a noite inteira em oração, sempre, frequentemente, com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Ele disse: não queria levantar-me da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. E sua saudação ao amigo era, quando ele via alguém, olha o que ele falava: o senhor está orando? Essa era a saudação dele. Pode adotar como prática na PIBA. Quando eu encontrar você, não vai ser mais graça e paz, vai ser: você está orando? Está orando, Dalit?
Rosa, você está orando? Val, vou levantar de manhã e falar assim, bom dia Val, você está orando? Era a saudação dele. Tamanha a importância que ele dava à vida de oração. Lutero disse, se eu deixar de empregar 2 horas no mínimo em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Eu tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. O lema de Lutero era, aquele que orou bem, estudou bem, fez a lição de casa. Estou acabando. O arcebispo Leighton ficava tanto tempo a sós com Deus que parecia estar em meditação perpétua. A oração e o louvor eram o seu trabalho e o seu prazer, diz o biógrafo, né? O bispo Ken ficava tanto tempo com Deus a ponto de dizer-se que a sua alma estava enamorada de Deus. Ele estava com Deus todas as manhãs antes do relógio assinalar 3 horas da manhã. Olha a atitude que esse homem ficava. Joseph Alleine levantava-se às 4 horas para a sua tarefa de oração, permanecendo até às 8, e assim ia na sequência as pessoas fazendo isso. Mas deixe-me falar o último deles aqui para vocês. John Welsh, o santo e maravilhoso pregador escocês. Ele julgava que o dia estava perdido se ele não orava de 8 a 10 horas. Dá uma olhada. Ele preparava o seu lugar ali apropriado, acordava à noite e orava. E a sua esposa queixava-se dele. Bom, qual esposa se queixaria do homem que ora 10 horas, né? Por dia? A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando prostrado no assoalho. Ele lhe replica, ó mulher, tenho a responsabilidade de 3.000 almas diante de Deus, e eu não sei quantos dentre eles têm a certeza da salvação. Ô mulher, me deixa orar, me deixa chorar, eu tenho 3.000 almas nos meus ombros. Esse homem orava por cada uma delas. Isso é piedade, isso é vida com Deus, isso é amar, estar na presença de Deus e dedicar, devotar tempo a Deus. Isso é andando com Jesus. Se faz discipulado pessoalmente, se faz também discipulado à distância. Isso é marca de que nós estamos andando com Deus. Andar com Jesus após a conversão, andar em Jesus é encher-se do Espírito Santo. Você entendeu isso? Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou de casa, que você tenha o desejo de ter esse livro como um manual para te dar esses primeiros passos, e vamos começar a sonhar em mais momentos, para a gente ter comunhão, para andar junto, para adorar junto, para ruminar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.